Política carcerária no Amazonas. Hoje participam do programa a juíza Lúcia Viana, que é coordenadora de cursos da Escola Superior de Magistratura do Amazonas, e também o presidente do Conselho Penitenciário, delegado e assessor técnico da Polícia Civil do Amazonas, Dr. Raimundo Pontes Filho. Bom, eu volto a essa discussão agora com o Dr. Pontes. No bloco anterior, nós discutimos que um dos problemas levantados no fórum realizado na última quinta-feira foi a superlotação dos presídios. Um problema que, associado com a falta de assistência jurídica, se torna ainda pior. Porque essa população, como bem expôs a doutora Lúcia, ela pressiona, não só a pressão física no interior dos presídios, mas também social. E ela precisa de uma demanda e de uma resposta jurídica à altura, que se realiza muitas vezes com parceiros, com instituições de ensino superior, com a própria assistência da Sejus, da Secretaria de Justiça e Cidadania. Então, as pressões precisam ser solucionadas por meio de parcerias diversas. No campo jurídico, essa assistência ela é fundamental para evitar uma explosão da população. Veja, antes do mutirão carcerário, a população chegou a 9 mil presos, em torno disso. Ou seja, há 10 anos atrás, eram em torno de 1.500 a 1.600 presos. Quando a gente faz a projeção de 9 mil daqui a 10 anos, se manter o mesmo nível de crescimento, que foi de quase 6 vezes, isso ultrapassa 50 mil. Uma população carcerária de 50 mil, isso significa o quê? É só a gente pensar assim, quantas cidades no interior alcançam 50 mil pessoas? Você conta nos dedos, cidades acima disso. Então, nós queremos evitar esse tipo de situação. E uma das formas é exatamente essa, a prestação da assistência jurídica. Os que já estão, muitas vezes, com prazo, acima do prazo. Outro aspecto principal são as políticas sociais preventivas. Isso é fundamental. Veja, recentemente, em abril, houve uma mudança na lei, na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O que ela propôs? Ela propôs que ela provou que a idade de obrigatoriedade na escola fosse de 4 a 17 anos, exatamente o período em que muitas vezes se inicia na vida criminosa, lá por volta dos 10 anos, 12, com pequenos crimes. Então, se você cria nas áreas vulneráveis, socialmente vulneráveis, escolas de educação integral com café, almoço, lanche, e permite uma convivência integral, você reduz muito a questão da iniciação na criminalidade. Isso já está sendo feito, já tem experiências em outros países aqui, vizinhos nossos, como a própria Bolívia, a Colômbia. Então, existem experiências bem-sucedidas nessa área, porque aí você evita a construção de quê? De presídios. Você construindo escolas de tempo integral em áreas de vulnerabilidade social ou centros de convivência que permitam uma educação, permite às pessoas que estão vulneráveis socialmente iniciarem uma carreira, a terem amor por uma profissão antes de terem amor por uma prática ilícita. Então se pensou muito, foi um dos pontos que o Conselho, que o Fórum expôs ontem no item 3 da Carta de Manaus, o item 4 da Carta de Manaus também discutiu muito esse tema da assistência jurídica, como foi bem posto pela doutora Lúcia. E o fundamental, a gente perceber que por mais que a gente busque somente prender e fazer a repressão, a sociedade precisa progredir de encontrar soluções para os seus próprios problemas. E se essas soluções antes já não são suficientes, a gente precisa buscar outras que são nesse nível de prevenção. Dessa forma, a gente acredita ser possível evitar que a população exploda e, mais ainda, a gente acredita ser possível contribuir para a redução da criminalidade. E quando a gente fala aí do sistema prisional, tem uma outra questão que também acaba sendo um problema, é a mistura de réus primários com presos já reincidentes. Isso realmente complica na ressocialização dessas pessoas. A Lei de Execuções Penais, justamente ela estabelece, e a legislação penal,
preconiza a ressocialização do preso. Tratar da superpopulação carcerária é um ponto, mas tratar da forma como o preso vai sair do presídio como egresso, talvez de transcendental importância, tanto quanto. Então, ainda há pouco, a gente estava até comentando aqui, porque realmente, como você bem colocou, existem presos primários, reincidentes, né? Existem, de alta periculosidade. Altíssima delinquência e periculosidade, razão pela qual foram instituídos os presídios federais, RDD, regimes diferenciados, enfim. Cada vez mais a influência de grupos de grande periculosidade em vários estados do Brasil, já com intercorrência e influência também no Amazonas. Mas então, há presídios de regime fechado, há presídios de regime em que se faz os provisórios, em que justamente ficam aqueles que ainda não foram julgados. Os CDPs, regime fechado, CDPs. Regime fechado fica aqueles que já foram julgados e condenados. Provisório, os que estão aguardando. Há ainda o seletivo, que é o da Vidal, onde inicialmente ele é preso e vai ser escolhido para que local ele vai se enquadrar melhor, de acordo com justamente o critério da primariedade e da reincidência. Por exemplo, o Puraquequara, reincidentes. O Antônio Trindade, CDP também, primários. Enfim, procura-se tanto quanto possível, nem sempre isso acontece, procura-se tanto quanto possível enquadrar cada um dentro dessas nuances. Mas há situações para a segurança do preso que ele pode ser primário reincidente e não pode ir para o local onde ele deva ser colocado, para não causar uma instabilidade no presídio, quiçá rebeliões, enfim, e fugas. Mas quando se fala de mistura, se fala de contaminação. E é por isso que vulgarmente a sociedade diz: os presídios são verdadeiras escolas de criminalidade. Não deixa de ser verdade. Há sim que uma contaminação. Outro dia mesmo no Fantástico, uma entrevista com presos, cumpriram a pena e saíram, e no presídio, na secretaria, existem percentuais de estudos e pesquisas constatando a imensa incidência de reincidentes, né? O índice percentual alto de reincidentes. Por quê? Porque ele sai, ele vai buscar um emprego. Inicialmente, ele vai conseguir um emprego de um salário mínimo. Mas se ele se depara com uma situação de facilidade de venda de droga, ele vai ganhar 5 mil numa venda. E aí como é que fica? Aí é o caráter do preso que vai ser fundamental. Certo. É a formação, é a educação, é a cristandade que vai ser fundamental. Então, o trabalho com o egresso é também de fundamental importância. Só para eu sei que a gente está com muito pouquinho tempo, então, doutor Pontes, nós tivemos esse primeiro fórum interinstitucional, foram realmente só órgãos e entidades de ponta relacionados. Fechado, né? Nós já estamos com propósito, já colocamos no calendário da Escola da Magistratura o segundo fórum interinstitucional, isso já vai entrar no calendário do ano que vem. E uma carta foi elaborada para ser entregue ao Governo do Estado. O Governo do Estado é o presidente do Tribunal de Justiça, enfim, é o Ministério Público, a Defensoria Pública, a OAB. Enfim, uma mobilização começou conjunta. E daqui a 6 meses, foi isso que nós fechamos, nós já realizaríamos um seminário que será segmentado a partir dessa carta. Aí sim, nós abriremos para todas as instituições de ensino, porque a questão não é só jurídica, claro, como a gente viu aqui. Então, nós abriremos para parceiros, nós abriremos para empresas, para conselhos de comunidade. E aí então, toda a população poderá... Toda a população tá bom, doutora. Infelizmente, o nosso tempo acabou, doutora Lúcia. Doutor Pontes, obrigada pela presença dos dois. A gente fica por aqui. Uma boa noite. A gente volta a se encontrar segunda-feira no Band Cidade. Até lá.